Vamos lá, a gente está fazendo uma série, estamos ministrando uma série em cima do Sermão do Monte, e hoje é a última série, né, a última palavra da série do Sermão do Monte. Você pode também falar... Nada, esquece, eu ia falar para você nada, enfim, vamos lá. Mateus capítulo 7, versículo 15 ao 23, é o texto que a gente vai falar, e assim, a gente poderia falar sobre várias sessões do Sermão do Monte, né? Sermão do Monte, os 6 capítulos que a gente estudou, foi Mateus capítulo 5, 6 e 7. E a gente ficou desde o início do ano falando sobre isso. E é lógico, né? A gente não consegue ir de maneira exaustiva, pegando todos os tópicos, tem muita coisa que a gente poderia abordar no Sermão do Monte. Mas a gente deu um panorama e hoje a gente vai para o finalzinho, né? Mateus capítulo 7. E as últimas palavras do sermão ali de Jesus. E é muito legal o que Jesus ele termina falando. Tem tudo a ver com o que a gente já ministrou, né? A última palavra eu falei sobre o Pai Nosso. Tem a ver, se conecta bastante com aquilo que Jesus fala no Pai Nosso, né? Enfim, vamos ler e aí nós vamos orar também. Mateus capítulo 7, versículo 15 ao versículo 23. Fala assim, o título inclusive que é dado aqui na NVI é A Árvore e o Seu Fruto. A gente vai focar mais a partir do versículo 21, mas nós vamos ler também o contexto do versículo 15. Fala assim, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Versículo 21, que é a partir daí que a gente vai focar bastante. Diz assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres. Então, eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afasta-se de mim vocês que praticam o mal. Amém, vamos orar. Senhor Jesus, essa é a tua palavra. Nós cremos que ela nunca volta vazia. Nós cremos que o Senhor é fiel para tocar as nossas vidas, os nossos corações. Quando nós vamos para a tua presença, como já aconteceu aqui no tempo do louvor, quando estamos com os nossos corações abertos, prontos para te receber, prontos para sermos tocados por ti, o Senhor realmente fala, nos constrange, toca profundamente o nosso coração. E a nossa oração hoje é, finalizando essa série sobre o Sermão do Monte, que a tua presença possa vivificar o nosso coração, tocar as áreas das nossas vidas que, Deus, talvez não tenha estado debaixo do teu senhorio. Eu oro para que isso aconteça nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Como eu falei, a gente está terminando o Sermão do Monte e a gente já falou sobre várias coisas aqui. Até listei algumas coisas para lembrar, mas nós começamos falando sobre as bem-aventuranças. Nós oramos a respeito de pureza na noite, né? Na noite que a gente faz como é que é o tema? Como é que é o nome? Esqueci, fugiu. De contemplação, eu ia falar contentamento. Na noite de contemplação. A gente ministrou sobre Pai Nosso, a gente falou sobre vários temas aqui ao longo desses últimos meses. E se você estudar o Sermão do Monte, mais uma vez, é muito profundo. As palavras que Jesus deixa para nós a maior pregação de Jesus nos evangelhos está nesses capítulos. E não está só em Mateus, está em Lucas também, nos outros evangelhos trata um pouco, mas você vai perceber a profundidade de Jesus falando a respeito do seu reino e de como o cristão ele é chamado a viver. De como o cristão, refletindo então esse reino que toca a sua vida, que toca o seu coração profundamente, ele é chamado a viver de uma forma completamente diferente do que os reinos desse mundo, né, do que a nossa cultura nos ensina, prega, enfim, e todo o padrão de comportamento que as pessoas têm. Na verdade, o Sermão do Monte vai nos mostrar que é completamente paradoxal. Não era nem aquilo que os judeus, o tempo de Jesus, os religiosos viviam, nem também, né, o que o mundo, né, a cultura anti-Deus também vive. É algo completamente paradoxal. E é muito forte. E nesse finalzinho aqui, tanto no livro de Lucas, quanto aqui em Mateus capítulo 7, a gente vai ver Jesus
Agora, parando de talvez olhar tanto para fora, na verdade todo o Sermão do Monte vai falar bastante sobre o coração, mas é como se Jesus começasse a fazer as pessoas que estavam ali sentadas escutando ele começarem a olhar para si mesmo e perceber, realmente deixar Deus sondar os seus corações. E é como se Jesus realmente passasse um scanner assim, né, para que as pessoas olhassem para os seus próprios corações, as suas próprias motivações, se realmente eles estavam entendendo aquilo que ele estava falando. E a partir do versículo 15, Jesus ele vai falar principalmente sobre falsos profetas, e não vai ser a temática da palavra hoje aqui, né? Eu não quero focar nisso, mas Jesus, ele, dando um panorama sobre isso também, Jesus ele vai falar sobre esses caras que seriam falsos profetas, que ensinariam e liderariam muitas pessoas, teriam uma aparência de espiritualidade, né? Mas teriam um coração completamente distante de Deus, e que esses falsos mestres seriam reconhecidos pelos seus frutos. Não só pela aparência, então, de religiosidade que eles tinham, não só pelo seu conhecimento, enfim, mas realmente a vida deles, a prática da vida, daquilo que eles estavam ministrando, era incoerente com relação àquilo que eles muitas vezes estavam ensinando. E às vezes a gente olha para esse texto e a gente vai focar só nos falsos profetas, e a gente vincula então os falsos profetas com depois do versículo 21, quando Jesus ele vai dizer, né, que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E a gente automaticamente então vincula o falso mestre, que é como se fosse um falso pregador, um falso pastor, um falso profeta, uma pessoa que tem grande influência no reino, na igreja, e esse cara, somente esse cara que vive isso, né, vai passar por esse teste de Jesus, de dizer essas coisas, né? Senhor, Senhor, eu não preguei no teu nome, eu não profetizei no teu nome, eu não fiz tantos milagres. E Jesus ele diz no final, né? Não, eu não te conheço, aparta-te de mim. E a gente vincula então essa parte do versículo 21 até o versículo 23 como se fosse somente sobre falsos profetas. E é verdade, tem tudo a ver com falsos profetas, mas eu quero que você reflita comigo agora também que Jesus ele não está só focando no problema do falso profeta em si. Mais uma vez, ele está, mas ele também é uma pregação ampla. Não é uma pregação somente para pessoas de destaque na igreja, mas é também para o perigo de um cristianismo falso que existe dentro de todo cristão. Dentro de todo cristão existe a capacidade de viver um falso cristianismo, um cristianismo, como a gente tem ministrado nas últimas palavras, que não tem submissão, que não tem relacionamento, que não vive a real transformação do Evangelho. Um cristianismo que professa Jesus com os lábios, mas que no seu coração é falso. É falso, não é real, não é verdadeiro. E para isso a gente pode aplicar para todos nós, inclusive para mim, todos nós podemos cair nesse engano. Não é só para o falso mestre, para o falso profeta que a gente vê na internet profetizando umas besteiras que você vê, esses charlatão, tá ligado? Que fica conduzindo o povo, o rebanho, com muito misticismo, muita mentira. Não! Esse falso cristianismo também tem a ver com todos nós. É uma advertência séria. Mais uma vez, também falando a respeito de quando eu ministrei sobre a oração do Pai Nosso, a gente diferenciou do religioso e do Filho de Deus. Eu vou acabar fazendo referência a isso também, porque Jesus ele sempre está falando sobre esses dois comportamentos, né, que o cristão pode ter. Mas Jesus ele vai fazer a diferença, olhando também aqui para o texto, daqueles que estão perto de Jesus, que fazem coisas para Ele, mas que não conhecem a Ele de verdade. Aqueles que acham que carregam o nome de Jesus, porque o próprio Jesus ele vai ensinar isso nos evangelhos, que a partir daquele momento, a partir da inauguração com o ministério de Jesus, a inauguração da igreja, a partir daquele momento a igreja usaria o seu nome para expulsar demônios, para orar, para pregar o evangelho, né, para pregar para toda criatura, era sempre em nome de Jesus. Mas Jesus ele faz esse alerta dizendo que tem muitas pessoas que vão usar o seu nome, tem muitos cristãos que vão usar o nome de Jesus, vão carregar o nome de Jesus, mas vão usar o nome de Jesus falsamente. Ou, na verdade, eles não carregam o nome de Jesus, eles falam no nome de Jesus, mas, na verdade, eles não carregam o nome de Jesus. Eles não têm a autoridade de Jesus, porque carregar o nome de Jesus naquele tempo, ou carregar o nome de alguém, era carregar a autoridade dessa pessoa.
Quando Jesus ensina os seus discípulos a ir no seu nome e expulsar demônios, pregar o evangelho, falar com as pessoas, é que os discípulos e nós que somos da igreja, né, a igreja de Jesus, nós vamos no nome de Jesus pregando a toda criatura. Só que Jesus está fazendo um alerta que existem muitas pessoas que vão fazer isso falsamente. Existem muitos cristãos que vão sair pregando no nome de Jesus sem ter o nome de Jesus dentro deles, sem carregar o nome de Jesus dentro deles. E não é só falsos mestres, mas é todo cristão que vive uma fé falsa. Todo cristão que realmente não conhece Jesus, porque Jesus não o conhece. Então ele, na verdade, não conhece Jesus também. E quais são as características dessas pessoas? E algumas características, mais uma vez, é parecido com aquilo que a gente falou sobre a oração do Pai Nosso, tá? Olhando para o texto que a gente acabou de falar aqui. Quais são as características dessa pessoa que não carrega o nome de Jesus, mas que prega no nome de Jesus? Primeira característica, elas são ortodoxas na sua crença. Quando eu falo em ortodoxia, eu estou falando daqueles que carregam uma boa teologia, têm todo o conhecimento de Deus, sabem tudo sobre Jesus. O cara tem diploma em teologia, tem diploma em tudo. Em milagre, tem diploma, sei lá, em fé, né? Tem todo o conhecimento, mas não conhece a Deus de verdade. No Antigo Testamento, é muito interessante a gente pensar que na época dos patriarcas, agora falar sobre o Antigo Testamento, o nome de Deus era o mais usado que você vai ver no Antigo Testamento, até vir Moisés, é o nome de Deus Elohim. E esse nome, Elohim, era um nome de respeito, era um nome de grandeza. Então, quando os hebreus, né, os filhos de Eber, que vieram do tempo dos patriarcas, antes dos judeus, falavam sobre Deus, usavam essa expressão, mas a partir de Êxodo, capítulo 3, é como se Deus revelasse um novo nome, que era um nome de intimidade, que o povo de Israel viveria, que é o nome Yahvé. Então você tem Elohim, e agora a partir do povo de Deus, era um povo que deveria caminhar em relacionamento, Deus inaugura um novo nome, que era um nome de relacionamento, que é Yahvé. E no grego, esse nome é o nome Kyrios, né? Ou Kyrios, depende da pronúncia. Traduzido para o grego, que a gente vai ver no Novo Testamento, várias descrições disso. Por quê? Porque esse nome carregava identidade, autoridade, relacionamento. E é interessante porque as duas coisas, um era um nome talvez um pouco mais teológico, tinha a ver mais com a grandeza de Deus, o outro tinha a ver com um nome de intimidade. Era como se o povo de Israel era chamado a entender que Deus, sim, é um Deus muito grande, muito perfeito, mas que ele também era um Deus íntimo, de proximidade, que tinha uma aliança com o seu povo. Só que quando a gente percebe o resultado do povo que foi se distanciar de Deus, você se lembra na história de Israel, os profetas vêm, alertam o povo vai para o cativeiro, lembrando para o Antigo Testamento. No cativeiro eles são curados da sua idolatria, eles retornam para Israel, tem todo o contexto, né, do Antigo Testamento, mas quando a gente chega no tempo de Jesus, depois de todo o Antigo Testamento acabar, a gente percebe um povo que tinha todo o conhecimento, mas que tinha perdido o senso de relacionamento, de proximidade, de intimidade, de profundidade, né, em Deus. Era um povo que falava com os seus lábios, né, palavras de conhecimento a respeito de Deus. Os rabinos, no tempo de Jesus, os fariseus, os saduceus, né, os caras que eram os líderes religiosos da nação de Israel do tempo de Cristo, eles tinham muita doutrina, tinham um conhecimento teológico, tinham um conhecimento absurdo sobre Deus, uma boa ortodoxia, mas não tinham intimidade. Tinham confundido, né, a ideia até de Yahvé como um Deus distante também, mas que, na verdade, desde o Antigo Testamento, a ideia de Yahvé era de um Deus próximo, de um Deus que caminha com o seu povo. E eles tinham perdido isso. E o que Jesus está confrontando aqui exatamente aqueles, né, no versículo 21, quando Jesus ele diz assim, né, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então, Jesus está falando que esses caras são os caras que têm muito conhecimento sobre Deus, mas que na verdade não conhecem, não amam. É uma ortodoxia, uma teologia sem intimidade. Outra característica dessas pessoas que Jesus não conhece são pessoas que são envolvidas emocionalmente falando. Elas têm emoção. Quando Jesus
ele usa a expressão Senhor, Senhor, toda vez na Bíblia que você vê a repetição de uma palavra, é porque para o judeu era a ênfase, era como se fosse a exclamação. Para a gente, hoje, no português, quando você quer botar força naquilo que você está falando, ou você bota em caixa alta, talvez você está no WhatsApp, você bota em caixa alta, ou você bota a exclamação no final da frase, né? Para você mostrar a ênfase que você está dando. Mas para o judeu, para o hebreu, para ele dar ênfase em algo, ele sempre ia repetir a mesma palavra logo depois dela. Então, quando Jesus ele usa a expressão Senhor, Senhor, era uma repetição que traz um senso de intencionalidade, um senso de intensidade emocional. A ideia que Jesus está passando aqui é que essas pessoas, elas tinham boa ortodoxia, como a gente falou, e elas também eram emocionalmente envolvidas com a vida de Deus ali. Elas não eram frias. Elas sentiam as coisas, elas viviam experiências espirituais com Deus. Elas tinham emoção no envolvimento com as coisas do Senhor. Mas a gente precisa pensar que a emoção, ela não gera necessariamente transformação nas nossas vidas. A emoção, por si só, não tem poder de nos levar aos pés de Jesus. Hoje em dia a gente confunde muito, né, a ideia de lágrimas, arrepios, intensidade emocional, com a conversão verdadeira para nos tornarmos um discípulo de Jesus. É muito fácil a gente confundir uma experiência real com Cristo com coisas, com esse movimento espiritual de coisas muito externas, muito barulho e assim, eu não estou falando contra a gente experimentar lágrimas, a gente sentir um arrepio, ou Deus tocar as nossas emoções. A gente não é contra isso, a gente acabou de viver isso agora no tempo do louvor. Enquanto eu vim aqui para frente, eu vinha vários de vocês ajoelhados, chorando, orando. Isso é muito importante, mas a gente precisa entender que tem muita gente lá fora, que já vê, inclusive, em muitas das nossas conferências, choraram na frente, se derramaram e depois não tiveram as suas vidas transformadas. Meu ponto é que você não pode medir realmente a espiritualidade de uma pessoa só porque ela está chorando ou só porque algo externo está acontecendo. Toda comprovação real de um arrependimento é uma metanoia, é a mudança de vida completa, onde você muda completamente o seu comportamento. Então Jesus está falando aqui, ele mostra que alguém pode se emocionar. Vamos pensar para o cristão do século XXI, né? Que o falso crente, que não carrega o nome de Jesus, ele pode se emocionar, ele pode cantar, ele pode levantar as suas mãos, ele pode sentir aquela eletricidade espiritual, mas mesmo assim, Jesus não conhece ele. Mesmo assim, ele não está carregando o nome de Jesus. Mesmo assim, a sua adoração é falsa, porque existe falsidade no seu relacionamento, ele ainda não conheceu a Deus. E terceiro, olhando para esse texto ainda que a gente está lendo, versículo 22, Jesus ele fala assim, que esse falso cristão que não carrega o seu nome, ele diz assim para ele, né? Não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres. Jesus está falando também aqui sobre as atividades espirituais de um cristão. Aquelas pessoas que são envolvidas em atividades cristãs, que, vamos traduzir para nós aqui, está escrito, né, profetizar em teu nome, expulsar demônios, mas aqueles que servem na igreja, aqueles que estão todos os dias aqui, que são envolvidos nas coisas da igreja, que fazem muitas coisas, que servem, atuam, produzem, têm um currículo espiritual, mas que Jesus ele vira e ele fala, você não carrega o meu nome. Eu não te conheço. Eu não sei quem você é. Você disse que você carrega meu nome, mas você não me conhece. Isso é no mínimo assustador. Porque isso pode estar acontecendo comigo, pode estar acontecendo com você. É possível a gente ser ortodoxo na nossa teologia, que é o que a gente tem tentado construir aqui como jovens. Uma juventude que pensa, que ama, né, conhecer. Então é possível você ser ortodoxo, você ser emocionalmente envolvido com as coisas de Deus, intenso em termos de emoção com o Senhor. É possível você ser ativo na igreja e ainda assim não viver essa realidade da vida espiritual que Deus tem para você. É possível você ter essas três coisas que são tão importantes. E esse é o ponto. Essas três características, o verdadeiro discípulo de Jesus, que é filho, ele tem essas três características.
ele é ortodoxo, teologicamente falando, busca conhecimento, ele se envolve nas emoções dele com o Senhor, ele chora, ele busca, ele é ativo nas coisas da igreja, nas atividades cristãs, mas ele conhece a Jesus de verdade, e a gente já vai falar sobre como que a gente se torna isso, mas a gente só está falando aqui que você pode possuir todas essas coisas e ainda assim não carregar o nome de Jesus, e Jesus virar para você no final e falar, eu não te conheço. Não é forte você pensar isso? Imagina. Que Jesus está falando dos últimos dias, ele tá falando de maneira escatológica. No final de tudo, quando a gente passar, a gente estiver diante do Senhor, ele virar para você e ele falar, eu não te conheço. Isso serve de alerta para nós, né? Não é verdade? Então vamos lá, como que a gente sabe que realmente nós conhecemos a Deus? Como que nós sabemos? Se essas três características que são importantes para todo cristão, mesmo tendo elas, então como é que a gente sabe? Como que a gente sabe que a gente realmente conhece a Deus e que a gente carrega o nome de Jesus na nossa vida? A gente realmente não está usando falsamente o nome de Jesus. E tem duas características que Jesus deixa para nós, e a gente já vai finalizar a mensagem com essas duas características. Estão comigo aí? Eu vou já chamar os meninos para virem aqui. Eu estou com uma coquinha aqui, gelada, inclusive. Alguém quer uma coca também, cara? Vou chamar eles para virem aqui, e eu não vou me demorar hoje. Não estou falando que eu estou acabando, tá? Fica tranquilo. Não estou acabando ainda. Ainda tenho duas coisas para eu falar. A gente acabou de deixar 3 características que não são definitivas para você ser um filho de Deus. Então, como que a gente sabe que nós realmente conhecemos a Deus? Primeira característica que Jesus dá no versículo 21. Vamos olhar mais uma vez. Jesus ele fala assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai. Parafraseando a última palavra que a gente ministrou sobre a oração do Pai Nosso, como que a gente sabe que a gente conhece a Deus? A gente sabe que a gente conhece a Deus se a gente realmente, nós nos submetemos à sua vontade. Nós submetemos a nossa vida, o nosso coração, à vontade de Deus. O que Jesus fala aqui no versículo 21, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai. E aquele que faz a vontade do meu Pai, né, que Jesus está falando aqui no versículo 21, tem a ver com tudo aquilo que ele falou no Sermão do Monte, que é viver debaixo ou de acordo com o reino de Deus. Jesus está falando aqui que existe um reino, e por existir um reino, existe um rei, né, e o rei é o próprio Jesus. O problema é que a gente pode olhar, inclusive, para o nosso cristianismo contemporâneo, e a gente pode perceber que muitos cristãos querem os benefícios do reino de Deus, sem se render ao rei desse reino. O reino de Deus, ele não é uma democracia. O reino de Deus é um reino, com um rei. Com um rei que exige também de todos os caminhos debaixo do seu reino submissão, rendição, arrependimento. O problema é que, volto a dizer, muitos cristãos que acham que carregam o nome de Deus, o nome, né, do Senhor, querem estar debaixo do reino, mas não querem submissão, ou querem graça sem arrependimento, ou querem o céu sem santidade, ou enfim, todas essas coisas. Como a gente falou, fazem muitas coisas para Deus, mas não se submetem a Deus. E assim, a gente está falando sobre carregar o nome de Deus aqui. É algo muito forte. Usar o nome de alguém. Pensa hoje, inclusive, vamos dar um exemplo dos nossos dias. Você ter a autoridade de usar o nome de alguém, vamos pensar aqui uma pessoa que trabalha no governo e ele representa o presidente da República. O fato de ele representar um presidente da República mostra que ele carrega o nome dessa pessoa, o título dessa pessoa e a força dessa pessoa naquilo que ele está fazendo. E carregar o nome é tão forte que nos nossos dias a gente tem várias leis que protegem essa ideia de você carregar o nome, né? Porque se você usar o nome de uma pessoa falsamente, você pegar o CPF de alguém, você vai para prisão até, de tão né, forte que é isso, inclusive. Mas, enfim, e a gente percebe até lá no Antigo Testamento
o terceiro mandamento que Deus deixa para Moisés era o mandamento de não tomar o nome de Deus em vão. E a ideia não era simplesmente falar assim, abertamente, né, a palavra Deus de qualquer maneira. O que Deus no Antigo Testamento está falando e Jesus está falando aqui no Sermão do Monte é uma ideia de você carregar o nome de Deus em vão. É você viver de maneira hipócrita aquilo que você professa viver. Então é o cristão que com os lábios prega uma coisa, mas a sua vida revela que ele não carrega o nome do Senhor. E era isso que Deus também no Antigo Testamento estava falando para o povo de Deus. Não era simplesmente usar o nome de Yahvé em vão. É engraçado pensar porque na nossa cultura, porque a gente vem de uma cultura católica, todo mundo fala o nome Jesus ou Deus muito abertamente, assim, as novelas eu fui longe, mas séries, essas coisas assim, ninguém vê mais novela, né? Enfim, você vê as séries, os filmes, os caras usam o nome de Deus toda hora em vão, mas lá nos Estados Unidos, por exemplo, se você for a um povo que tem um berço cristão protestante, é muito forte a ideia de você não usar o nome de Deus em vão. Então os caras, em vez de falar God, os cristãos, eles usam a palavra Gash, para não falar God. Quem está na igreja, quem já foi numa igreja protestante nos Estados Unidos, eles falam muito isso. Só para você não usar o nome de Deus em vão. Mas o contexto, se você estudar, em termos teológicos, não é simplesmente você falar Deus de qualquer maneira. Porque você está desrespeitando Deus. Não é esse o entendimento. O entendimento é o seguinte: se você é filho de Deus, se você tem uma aliança com Ele, você é um representante dele, isso significa que você carrega o nome de Deus. Isso significa que existe autoridade e muita força naquilo que você está falando. Por quê? Porque você é filho do Deus Altíssimo. E quando a gente tem o terceiro mandamento que Moisés vai deixar para o povo, era o seguinte: Israel não poderia carregar o nome de Deus de maneira hipócrita. Não ser usado por Deus, para abençoar as nações ou viver a idolatria, adorar de uma forma, mas falar com palavras a Deus de uma forma, mas na prática viver completamente de maneira contrária àquilo que realmente Deus exigia ou queria para eles. E a aplicação que Jesus ele pega todo esse contexto dos 10 mandamentos, do terceiro mandamento, e aplica agora para o cristão é o seguinte: é exatamente isso. Você está dizendo o meu nome, você fala Senhor, Senhor, mas eu não te conheço. Você diz que carrega o meu nome, mas você não se submete à minha vontade. Você não se submete àquilo que eu te chamei a viver. Você diz que me conhece, que me ama, que me busca. Você vai na igreja, você talvez tem muito conhecimento. Talvez você se emociona no culto. Você vai na célula, mas a sua vida revela que você não se submete. Você continua com as velhas práticas do passado. Você continua fazendo as mesmas coisas que eu te chamei para não viver. Você continua vivendo as coisas que eu não desejo. E por isso, a falsidade nos seus lábios é o que Jesus está falando aqui. A hipocrisia. O que é a hipocrisia? Inclusive a palavra grega para hipocrisia, a palavra hipocrisia, inclusive, é uma palavra bem próxima à palavra grega de hipocrisia. Era a mesma palavra usada para atores. E o ator, o que ele faz? Ele finge ser alguém que ele não é. E ele é profissional em fazer isso. E Jesus está usando essa mesma palavra para descrever os cristãos, que muitas vezes são hipócritas. São profissionais em atuar o crentez. Viver um estilo de vida e que, na verdade, lá no fundo, está muito distante. Está muito longe da vontade de Deus. A vida deles ainda demonstra isso. Até coloquei aqui, demonstra uma independência espiritual. Demonstra que eles querem ajuda para viver uma vida melhor, para ter bênçãos, para ir para o céu, como a gente falou. Mas Jesus está dizendo aqui, através desse texto, os seus atos não me enganam. Eu sei quem você é. Eu sei, Pedro, falando para mim, que muitas vezes seu cristianismo se baseia na performance, se baseia em atitudes externas, mas eu conheço quem você realmente é. E é por isso que o centro da vida com Deus, da fé cristã, não é uma performance religiosa, mas é submissão,
relacionamento e um entendimento de uma obediência que não é cega, mas é uma obediência em amor. Porque a gente sabe, como cristão, que a gente sempre vai obedecer algum mestre. Ou a gente está obedecendo a nossa carne, ou a gente está obedecendo a Deus. A gente sempre vai adorar um Senhor. Ou a gente vai adorar as coisas desse mundo, adorar os nossos prazeres, ou a gente vai adorar Cristo, né? O Filho de Deus, que nos chamou para vivemos na luz. E a segunda característica, e daí eu termino, tá? Então a gente acabou de falar aqui, como que a gente sabe se a gente realmente conhece a Deus? A gente vive em submissão à sua vontade. E segundo, nós entendemos, nós olhamos para Jesus como realmente o nosso Salvador. O nosso Salvador. Vamos voltar para o texto aqui, versículo 21 ao 23, eu quero ler de novo com vocês. O texto fala assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Versículo 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres? Então eles direi claramente, eu nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Esses caras que estão praticando mal, que Jesus está falando aqui, eles não reconhecem Jesus como seu Salvador de verdade. Na verdade, a característica de uma pessoa que é insubmissa é a característica da autossalvação. E olha só, até coloquei aqui, existe algo dentro de nós, dentro de todo cristão, que ainda luta com a sua carne, de querer provar o seu valor para as pessoas e para ele mesmo. Nós buscamos, isso é clichê falar, a gente sempre fala isso, a gente busca reconhecimento, a gente busca aprovação, a gente busca sucesso, a gente busca validação, e a gente busca todas essas coisas, mesmo sendo cristãos, e a gente não percebe que a gente está buscando muitas vezes. E como que isso funciona? Deixa eu dar um exemplo aqui. Você pode ser elogiado por uma característica boa sua 10 vezes, e você fica super bem por conta disso. Mas se chegar uma pessoa que te criticar e te colocar para baixo, tipo, falar uma coisa totalmente contrária do que você já sabe que você é, talvez, você vai se sentir mal pra caramba. Não sei se você se identifica com isso, mas eu me identifico. Chegar uma pessoa e me criticar, eu automaticamente vou me avaliar, vou me autoavaliar e vou ficar pensando o que há de errado comigo, o que eu fiz errado, por que esse cara está falando isso para mim? Por quê? Porque dentro de nós, a gente sabe que existe algo de errado. Dentro de nós, para as pessoas que não têm Deus mais ainda, mas inclusive para nós que estamos na igreja também, todos nós percebemos que dentro de nós existe algo errado. E por que a gente busca tantas coisas nas nossas vidas? Né? Por que a gente busca tantas coisas? Nós buscamos um bom trabalho, um bom emprego, né? uma família boa, nos casar de maneira, né, correta. A gente busca sucesso profissional, sucesso nos estudos. A gente faz tudo isso para quê? E a resposta comum a essa pergunta é porque eu quero ser feliz. Para eu ter felicidade nessa vida, para eu viver bem, mais uma vez, é uma resposta das pessoas que não têm Jesus, mas também muitas vezes é uma resposta de nós que estamos dentro da igreja. Mas por que a gente não consegue viver sem essas coisas? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que eu e você, nós vivemos escondendo essas inseguranças nossas a todo tempo. A gente é profissional na nossa hipocrisia, como a gente falou no primeiro ponto. Eu sou profissional em fazer isso. Em viver a minha hipocrisia, tentar provar para mim mesmo ou para as pessoas, tentar ganhar o respeito das pessoas e o respeito de mim mesmo, em muitas coisas que eu faço para cobrir aquilo que o Éden nos ensina, que é a nossa nudez, que é a minha nudez. A gente tenta fazer isso o tempo todo. A gente tenta ganhar ou ter o nosso senso de valor, né? Enfim, para provar a nossa significância. E todos nós somos assim. A gente vive isso. Não é só, mais uma vez, não caia no engano de achar que é só as pessoas que não têm Jesus que vivem isso. A gente também vive isso. Mas a característica do cristão, né, até coloquei aqui, o que é ser um cristão de verdade? Um cristão de verdade, ele percebe que quando ele cai nesse engano, ele tem a maturidade de se lembrar, de olhar para Deus e se lembrar, o meu valor não está nessas coisas que eu faço, que eu vivo, que o meu coração, na minha carnalidade quer.
A minha identidade, o meu senso de valor, de significado, de propósito na minha vida não está em simplesmente ter um bom casamento, impressionar as pessoas, ter um bom emprego, onde as pessoas vão me respeitar, onde eu mesmo vou me respeitar. Mas está em me lembrar que eu sou aceito por Deus, não por causa do meu valor, porque eu me provei para as pessoas, mas por causa do valor de Jesus. Eu me aproprio daquilo que Jesus fez na cruz por mim. Que Ele fez. É o que João fala, em 1 João capítulo 3, versículo 1. Ele diz assim: vejam como é grande o amor do Pai que nos concedeu sermos chamados filhos de Deus, o que de fato nós somos. É por isso que o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Nós conhecemos a Deus por quê? Porque nós sabemos do valor de Jesus. Quando Jesus assumiu a nossa culpa na cruz do Calvário, o ato de propiciação de Jesus foi exatamente esse, de estar no nosso lugar. E a justiça de Deus que caiu sobre Jesus, veio toda a ira de Deus sobre ele, não caiu sobre nós. O que aconteceu é que a justiça de Jesus caiu sobre nós, sobre eu e você. Então a justiça de Deus caiu sobre Jesus. E a justiça de Jesus, sendo um homem santo e puro, caiu sobre nós. Como a gente sempre fala, Jesus viveu a vida que eu e você deveríamos ter vivido, e Ele morreu a morte que eu e você merecíamos. Isso é o Evangelho. E o cristão verdadeiro, quando ele cai no engano de tentar provar para si mesmo que ele é, que ele faz, que ele consegue, de cair na performance, que é do religioso que a gente já falou aqui, na oração do Pai Nosso, é sempre na base da força, da autodisciplina, de você conseguir conquistar, mostrar para as pessoas. Não! O verdadeiro Filho de Deus é alguém que aprendeu a descansar na obra de Jesus. É alguém que ele entendeu que de fato a sua identidade está nele. E daí ele pode deixar as máscaras de hipocrisia. Aí ele consegue deixar essa atividade performática de tentar impressionar as pessoas. Essa luta pela hipocrisia, até coloquei aqui, ela é real para todos nós. Todo mundo vai viver algum momento. Eu vivo ela toda semana. Toda semana. Porque o maior engano comum de todo cristão é exatamente esse: cair nesse lugar de se auto-justificar. A nossa auto-justificação que a gente falou também na outra mensagem. Mas o Evangelho muda isso completamente. O Evangelho nos diz, mais uma vez, você não é aceito pela sua performance. Você é aceito por causa de Cristo Jesus. O cristão é alguém, o Filho de Deus é alguém que entendeu que finalmente ele precisa parar de tentar ser o seu próprio Salvador. Ele precisa parar de tentar ser o seu próprio Salvador. Aquele que não carrega o nome de Jesus é aquele que vive com base nisso, em se auto-salvar. Mas os filhos que foram adotados, como a gente falou na outra semana, não obedecem para ser amados, mas obedecem porque já sabem que foram comprados pelo alto preço. Já conhecem a sua identidade, já entenderam que a submissão não é simplesmente estar preso àquilo que Jesus tem para ela, mas é o privilégio de viver debaixo ou de acordo com a vontade do Pai para elas. Não tem a ver com conquistar merecimento, mas viver de acordo com aquilo que Ele te chamou, porque falta o preço pago pelas nossas vidas. Não sei se você consegue entender o que eu estou querendo dizer agora, mas essas duas características são muito fortes na vida daquele que vai ser aceito por Jesus. Naquele que vai poder escutar dele: eu vi o que você fez. Imagina Jesus falando isso para nós. Em nome de Jesus ele vai fazer isso. Eu vi você profetizando. Eu vi você pregando a palavra, eu vi você servindo na igreja, eu vi você lendo a Bíblia todos os dias, eu vi você jejuando, você orando, você servindo, amando, eu vi você amando as pessoas, você ofertando na vida de amigos teus que precisavam, eu vi você se entregando na cela, eu vi você se preocupando com as pessoas, eu vi você evangelizando, eu vi você no casalar, eu vi você no farol, eu vi você no evangelismo às sextas-feiras, eu vi você que é líder, preparando a sua casa para poder receber o pessoal que vai ficar até tarde, às vezes, lá, e vai bagunçar a sua casa. Eu vi o seu sacrifício, eu vi as suas lágrimas nos cultos, eu vi a sua boa teologia, eu vi todas essas coisas.
Mas sabe o que eu também vi? Eu vi submissão. Eu vi um amor verdadeiro. Eu vi um filho amado que não depende de performance, não tenta me comprar. Eu vi um filho que olha para mim como o verdadeiro e real Salvador. Eu vi um filho que não fez essas coisas esperando reconhecimento, não estudou para ganhar conhecimento simplesmente, ou reconhecimento, que serviu não para buscar validação ou aprovação das pessoas, mas alguém que serviu e fez porque me amava, me conhece, se submeteu. Meus amigos, esse é o nosso chamado. Jesus, ele está atrás disso, da ortodoxia, emoção e atividades religiosas, mas ele não está somente atrás disso. Ele quer filhos que conhecem o Pai, se submetem ao Rei dos Reis, Jesus Cristo, Senhor dos Senhores, e que aprendem a descansar nele como Salvador, o pastor das suas almas. Você consegue? Ou você consegue não, né? Porque a gente naturalmente não consegue. Você tem vivido isso? Você tem vivido nesse entendimento? Qual tem sido o seu entendimento? Será que Jesus ele vai falar isso para nós? E não é para gerar medo. Porque a vida com Jesus não é para ser uma coisa temerosa, onde você fica assim, meu Deus, será que... Ai, que medo. Não. É para a gente falar, Senhor, me ajuda. Senhor, quantas vezes nós caímos nisso? Quantas vezes eu, como pastor, caio nesse engano da performance? Quantas vezes na minha vida eu, pessoalmente, vivo nesse lugar? Jesus, ajuda-me a viver tudo aquilo que o Senhor me chamou para viver, mas de maneira real. Jesus, ajuda-nos a viver isso como ministério. Que todo o conhecimento adquirido, todo o trabalho, o serviço na igreja, toda a emoção gerada nos nossos cultos, que não seja vazio de uma realidade profunda de carregar o Teu nome. Nós não queremos ser bons atores. Não queremos ter palavras bonitas nos nossos lábios. Não queremos viver, como a Tua palavra diz, de maneira hipócrita, mas nós queremos viver a realidade do Teu reino. Desejar o que o Senhor deseja. Amar o que o Senhor ama. Falar como o Senhor fala. Viver como o Senhor viveu aqui nessa terra. Se isso acontecer nas nossas vidas vai ser suficiente. Se o Senhor levantar jovens que vão viver nesse lugar, debaixo desse entendimento, o que nós vamos experimentar como igreja? Jesus! A profundidade das riquezas de Deus. Senhor, nos ajuda. Senhor, nos ajuda. Quero pedir para você orar, você e o Senhor agora. O pessoal vai baixar um pouco a luz, a Thay vai nos liderar numa canção aqui. Eu queria que você orasse pela sua própria vida com o Senhor. O Sermão do Monte é um sermão tão confrontativo, que fala tanto a respeito da realidade de um reino que não é algo superficial. Eu não sei como está a sua vida com o Senhor, mas mais uma vez eu digo, existe um nível mais profundo em Jesus. Existe um nível mais profundo em Deus que Ele nos convida a viver. Não é algo superficial, não é algo externo, não é uma capa de religiosidade, não. O Senhor nos chama para algo verdadeiro. Quando você olha para a sua vida com Jesus, você sente que é uma experiência real, ou você acha que talvez tem muita coisa ali no meio que é mentira. Tem muita coisa ali no meio da sua vida com o Senhor, na sua semana, que é falsa, que não é verdadeira.